Fala galera, hoje a aula é sobre o nosso amigo, o polinômio minimal, tá? Que é uma coisa que um termo que vocês já ouviram em outros contextos, por exemplo em álgebra linear, ele aparece aqui também na nossa teoria de corpos. Então vamos lá direto para a definição. Vamos considerar uma extensão aí genérica, né? L estendendo K, e θ um elemento de L que é algébrico sobre K, tudo bem? Então a gente vai chamar de Iθ esse conjunto de todos os polinômios com coeficientes em k, né? Então todos os f de x em k de x, que admitem o θ como raiz. Tudo bem? Então tem pelo menos um elemento não nulo aqui nesse Iθ, porque a gente está supondo que o θ é exatamente algébrico sobre k. Tá? É fácil ver que, né, este Iθ ele é um ideal, né, não nulo de k de x, certo? Que ele é não nulo exatamente porque o θ é algébrico, ok? Só que esse anel K de x é um domínio euclidiano, né? Lembra? A gente tem uma divisão euclidiana de polinômios e, portanto, ele é um domínio de ideias principais. Isso quer dizer que esse ideal Iθ ele é gerado por um único elemento, que eu vou chamar aqui de mzinho de x, tá? M de x. Na verdade, esse ideal ele é gerado não só por um elemento m de x, mas por vários elementos, porque eu posso multiplicar esse m de x por qualquer elemento inversível do anel K de x. Né, que são os elementos, são os escalares não nulos, os elementos não nulos do corpo K. Tá bom? Então a gente vai padronizar, a gente vai dar uma normalizada nesse m de x e vai escolher esse m de x mônico, ou seja, o coeficiente no termo de maior grau é igual a 1. Tá bom? Esse polinômio mzinho de x, né, mônico escolhido dessa forma, ele é chamado de polinômio minimal de θ sobre k. Tá bom? Então ele é o polinômio de menor grau mônico, né, de menor grau em k de x, que admite o θ como raiz. Tudo bem? Então veja só, justamente porque o m de x é o gerador do Iθ, tem uma coisa fácil que a gente pode dizer, né, que imediatamente da definição, segue esse lema, é o lema do menor divide. Tá? O que diz esse lema? Seja L uma extensão do corpo K, θ algébrico sobre K e m de x, né, o polinômio minimal de θ sobre K. Então, um polinômio com coeficientes aqui no corpo K, né, um polinômio f de x em k de x, ele admite o θ como raiz, ou seja, o f de θ é zero. Né? Isso quer dizer exatamente que o m de x divide o f de x. Tá bom? Porque exatamente o m de x é o gerador daquele ideal, né, Iθ, e portanto isso quer dizer que todo elemento daquele ideal Iθ tem que ser um múltiplo do m de x. Tá bom? Então, o polinômio minimal divide todos os polinômios de k de x que admitem o θ como raiz. Tá? Isso é imediato da definição de polinômio minimal. Tá bom? Agora, a gente vai ver um lema que é um pouquinho mais interessante para a gente, que diz como que você consegue reconhecer que um polinômio é o polinômio minimal de um certo θ. Tá bom? Então, o nosso problema é assim, né? Seja θ algébrico, em L algébrico sobre K, então estou assumindo que aquela extensão, né, L de K está dada. E vamos supor que o mzinho de x é um polinômio mônico. Tá bom? Como saber se o m de x é ou não polinômio minimal de θ sobre K? Então, olha só. Essa é a afirmação. M de x é o polinômio minimal de θ sobre K, sem somente ser, primeiro, aqui está errado, o m de θ é zero, né? Esse aqui não é x, aqui é θ. M de θ é zero. E além disso, o m de x é irredutível no anel K de x. Tá bom? Então essa é a afirmação. Se você então encontrar um polinômio que admite o θ como raiz no K de x, que é irredutível, este é o polinômio minimal de θ. Tá? Eu sei somente se, vamos fazer a demonstração, tá bom? Então aqui começa a demonstração. Seja m de x, vamos chamar m de x o polinômio minimal de θ, tá bom? Então a gente vai ter que provar que ele é irredutível. Vamos supor que não é. Que você consegue fatorar o m de x como ax vezes b de x, tá bom? Com a e b de x mônicos, que eu posso normalizar, né? E cada um dos a e b de grau maior ou igual a 1, tá bom? Implicando então que o m de x não é irredutível, tá? Bom, então das duas umas, ou a de θ é zero ou b de θ é zero, porque o m de θ é zero. Então esse produto aqui, a θ vezes b de θ, tem que dar zero. Então um dos dois é zero, estou no domínio, né? Mas se o θ for raiz do a ou do b, isso quer dizer que o θ é raiz de um polinômio de grau menor que o grau do polinômio minimal. Tá? Porque tanto a quanto b, como eles têm grau maior ou igual a 1, eles têm que necessariamente ter um grau menor do que o grau do m. Isso contraria a minimalidade do grau do m de x, isso é um absurdo, tá bom? Então, se o m de x for minimal, ele deve ser irredutível.
Tá? Agora vamos fazer a recíproca. Reciprocamente, suponha que o m de x é irredutível em k de x e ele admite o θ como raiz. Tá? Vamos mostrar que ele é o minimal. Tá? Então, como eu não sei que ele é minimal, eu vou chamar de p de x. Seja p de x o polinômio minimal de θ sobre k. Pelo lema do menor divide, o minimal tem que dividir o m de x. Então, p de x divide m de x. Tá bom? Agora, olha só, o m de x é um polinômio irredutível. Tá? Então, como é que o polinômio irredutível m pode ser divisível por um polinômio aqui p de x? Isso aqui só vai ser possível se eles diferirem por um polinômio de grau zero, né? O m de x tem que ser o p de x vezes uma constante não nula de k. Mas os dois são mônicos. Eu estou pegando o p de x aqui, um polinômio mônico. Tudo bem? O p de x é um polinômio e eu estou supondo que o m é mônico, né? Como m de x é irredutível, tanto m de x quanto p de x são mônicos, segue então que o p de x tem que ser igual a m de x. Tá? Então esse lema aqui dá um critério muito prático de reconhecer o polinômio minimal. Tá? É um cara que admite o θ como raiz e que é irredutível em k de x, o corpo base. Ok? Exemplos fáceis. Né? Primeiro, polinômio minimal do i, né, dada a extensão C que contém o R. Né? O polinômio minimal desse i da unidade imaginária é x² mais 1. Tá? Por quê? Bom, primeiro porque o i é raiz aqui do x² mais 1 e o x² mais 1 é irredutível sobre R. Tá? Porque não tem raízes reais. Um polinômio de grau 2 que não tem raízes reais é irredutível sobre R. Tá? Por outro lado, se eu quisesse calcular o polinômio minimal de i sobre c, é claro que é x menos i. Né? É um polinômio de grau 1 que admite o i como raiz e necessariamente tem que ser o minimal, porque o polinômio de grau 1 vai ser irredutível. Tá? Então esse primeiro exemplo é bastante simples. O segundo exemplo, o polinômio minimal da raiz quarta de 3 sobre q. Né? Então, por exemplo, aqui estou considerando a extensão R que estende o q, é x² menos 3. Bom, primeiro, é claro que o raiz quarta de 3 é a raiz disso aqui, x² menos 3. E o x² menos 3 é um polinômio irredutível sobre q, porque a gente pode usar aquele critério de Eisenstein, né, com o primo p igual a 3. Né? Então, lembrem lá do critério de Eisenstein que vocês viram em teoria de anéis. Esse polinômio aqui é irredutível sobre z e, portanto, pelo lema de Gauss, é irredutível sobre q também. Então, para o nosso critério aí, né, de reconhecer o polinômio minimal, esse deve ser o polinômio minimal da raiz quarta de 3 sobre q. Tá legal? Muito simples. Então, esses são os dois fatos cruciais sobre polinômios minimais que você tem que saber. O lema do menor divide e o critério para reconhecer. E por hoje é isso aí. Valeu!